A cerimônia do nosso casamento foi no México. Fim da festa, eu e o Igor olhar um pra cara do outro e falar: a gente não quer ter uma festa de casamento. We got time on our side. We're in a state of home. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on our own. Do you feel that we got something strong? Hoje é dia 19 de abril, um dia bem importante. Completamos Quantos anos? 5 anos de coxinha. Ihu! 5 anos de casado hoje. E Joia. é isso. Tá vendo? 5 anos comendo, queimando a largada, tá vendo? Queimaste minha boca por causa disso, gente. Enfim, começamos o dia, já fui na academia, fui no CrossFit, tomamos café e o senhor me deu rosas. Rosas não, né? Me deu um pouco de cada coisa, cada florzinha, né? Eu meu dei amigo? flores. Me deu florzinha e eu preciso colocar ela no vaso ali também, trocar o vaso que eu só coloquei dentro de um pote com água, mas agora a gente vai comer e vocês vão acompanhar a gente nesse dia, joia? Nesse dia que já são 3 horas da tarde. And I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise. That with you I feel alive. You'll be the last one I think about. Welcome to Malaga. We got time on our side. We're in a state of home. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. And I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise. That with you I feel alive. You will be the last one I think about. When it all breaks down, I'll wait for you right here. And I swear that we got nothing to fear. It's a miracle that you and I are finally here. Buenos dias, gente. Buenos dias, senhores. Já estou no dia seguinte, ontem não voltei mais falar com vocês. E, enfim, fomos jantar. Passamos um dia bem gostoso aqui em casa. E fomos jantar no fim da tarde. Passamos no centro comprar algumas coisas. Eu tinha que comprar uns produtinhos lá na The Body Shop, mas acabou que nem comprei, eu vou comprar só no começo do mês que vem, aproveitar que o pagode vem. E, enfim, tinha algumas coisas para fazer lá, já aproveitamos que a gente ia jantar, já fizemos isso. E vou mostrar as coisas que eu comprei, não foi nada demais, comprei mais um caderno que eu precisava pro meu devocional, que o meu caderno acabou, e o Igor comprou boné, mas foi só isso. E deixamos também umas cápsulas da Nespresso lá na Nespresso para reciclagem. E fomos jantar no Udon, que é um dos restaurantes que a gente gosta bastante aqui, asiático.
E a ideia era até ir num restaurante novo, conhecer algum lugar novo, mas a gente tava num dia que a gente falou assim, quer saber de uma coisa? Vamos num lugar que a gente sabe que a gente gosta muito da comida, do que justo hoje pegar e conhecer um lugar que a comida seja uma merda. Mas foi isso, pedimos o que a gente sempre costuma pedir, tava maravilhoso e voltamos pra casa. Foi isso basicamente ontem que a gente fez. Hoje já acordei, já fiz minha tutoria, o Igor tá de folga hoje e amanhã, e aí comecei o dia fazendo as minhas coisinhas, ele fazendo as dele. E já coloquei as flores no vaso, porque era pra eu ter feito isso ontem, mas não tive tempo. Coloquei no vaso. A ideia para finalizar esse vídeo é falar 5 curiosidades do dia do nosso casamento. E ao longo do dia eu venho aí soltando para vocês, dando um pouco de como foi esse dia há 5 anos atrás. E compartilhando um pouco dessa história que a gente nunca compartilhou na internet e poucas pessoas assim sabem muito bem a respeito dela. Mas eu venho contando pra vocês. E a primeira curiosidade que eu quero compartilhar com vocês a respeito do nosso casamento foi que a cerimônia do nosso casamento foi no México. E por que a gente escolheu casar no México? Como o México surgiu no meio de tudo isso? E é engraçado porque a ideia inicial era que... Inicial não, mas a ideia sempre foi que a gente fizesse uma cerimônia de casamento só nós dois. Porque o que aconteceu é que a gente teve a experiência de fazer um shabar quando a gente se mudou, quando a gente foi morar junto. E a experiência não foi tão boa, assim, organizando um evento. E olha que era um evento pequeno e ainda assim... Eu lembro de ter ficado super estressada, de não ter comido e lembrar de que no começo, no fim da festa, eu e o Igor olhar um pra cara do outro e falar: a gente não quer ter uma festa de casamento. Isso era uma coisa que eu não era segura a respeito, se eu queria ou não fazer. Nunca foi um sonho ter uma festa de casamento. Mas pro Igor era uma coisa que ele não queria, porque não é o estilo dele, assim, de se expor muito e tudo mais. E a respeito de mim é que eu sou uma pessoa que sou tímida, eu não gosto de ser o centro das atenções e talvez uma festa de casamento seria bem isso. A gente seria o centro das atenções e a gente não tava querendo lidar com isso. E depois da experiência de ter feito essa mini festa, a gente percebeu que não era pra gente mesmo e foi aí que a gente decidiu, beleza. E ainda que não vá ter uma festa, que a gente não vai fazer uma festa, eu quero me casar e eu quero ter a experiência de ser uma noiva, de vestir um vestido de noiva e de ter meio que essa cerimônia. Foi que a gente começou a pensar a respeito. E a ideia inicial era que a gente iria fazer um mochilão nós dois na Europa. E foi isso que eu tinha muito em mente, só que durante o processo a gente percebeu que as coisas não estavam fluindo bem. A gente estava se organizando, claro, financeiramente, fazia um tempo, mas as coisas não estavam fluindo muito bem. E a minha mãe teve a ideia, não sei se ela viu em algum lugar, a respeito de casamentos realizados em Cancún. E me sugeriu isso. Por que você não faz isso, então? Vai pra Cancún e casa lá. E eu falei, legal, isso é uma boa ideia, eu não tinha pensado a respeito. E foi quando eu comecei o processo de buscar saber a respeito. Encontramos o hotel que fez a minha cerimônia de casamento, que foi o hotel que a gente se hospedou. Foi assim que surgiu a ideia e foi assim que aconteceu o princípio da cerimônia e o princípio do processo que seria o casamento em Cancún. E essa foi a primeira, então, curiosidade a respeito do nosso casamento, da cerimônia do nosso casamento. Depois eu volto para contar mais um pouco as próximas 4 curiosidades a respeito do nosso casamento. I saw you walking the light, and the truth may come as a surprise, that with you I feel alive. You'll be the last one I think about. Veja como eu fiquei linda com meu boné novo. Acho que tem que
ótimo na minha cabeça, que é minha cabeça pequena. Deixa eu ver em mim. Nossa cabeça é cabeça de copo verde, tá joia? Deixa eu ver. Quer arrancar pra mim? Parece que já tá sujo aqui. Você sujou? Isso aqui chujo. Você já sujou, tá vendo? Ixi, que boné apertado. Nossa, que bonito que você ficou. O boné é muito apertado pra mim. Você não testou lá a cabeçona? Nego, isso aqui é de abrir, minha filha. Não é testar. Você viu a entonaçãozinha da vozinha dele quando ele fica na defensiva? Claro, já me acusou, você não testou lá. Só não faltava essa. Cabecinha de copo verde, seja. Aqui, ó, agora sim. Ó. Deixa eu me ver no espelho. É interessante que esse vídeo é um vídeo do... Falando a respeito de casamento, já pega já as tretas no meio do vídeo. Mano, isso aqui não é treta, gente. Não, isso daqui é de menos. A segunda curiosidade é a respeito do nosso casamento e a segunda curiosidade é a respeito de que o nosso casamento, como poderia dizer o jeito de falar, os votos, não sei, a cerimônia em si... Tá. Foi em espanhol e a gente não sabia falar espanhol, mas isso é uma coisa que o Igor decidiu que a gente que ia ser em espanhol. E me conta como que foi isso? Você chegou lá na hora? Vou contar certinho. Porque primeiro, uma coisa antes para contextualizar. No dia da cerimônia de casamento, a gente ia um ministro lá para fazer a cerimônia. E aí o Igor encontrou com ele primeiro, porque o Igor chegou no local primeiro, né? Sim, eu vou contextualizar. Tá, e aí? O que aconteceu? Seguinte, enquanto a Ana se arrumava pra ficar pronta, colocando vestido, maquiagem e tudo lá no quarto, eu já tava lá na praia, onde ia ser a cerimônia. Uhum. E aí eu tava esperando chegar o ministro e depois a Ana, consequentemente. Isso é uma coisa que eu não tinha falado, a gente casou na praia. Sim, exatamente. A gente ficou hospedado no hotel e esse hotel já organizava a cerimônia pra gente, né? Isso eu disse. Enfim, aí foi na praia o casamento, eu tava lá esperando, aí chegou o ministro. Uhum. E aí ele é muito simpático, assim, um senhor, né? Pediu desculpa que ele tava uns minutinhos atrasado, porque ele tava com trânsito, não sei o que, beleza? Não, isso é outra curiosidade que eu já posso colocar aí como a terceira curiosidade a respeito desse casamento. A gente tava no dia do casamento, umas horas antes da cerimônia, a minha consultora, não sei, ela veio e falou assim, então... Vai atrasar 1 hora porque o ministro tá vindo e aí aconteceu um acidente. E aí a gente não sabia se o acidente tinha sido com o cara ou se ele estava esperando no trânsito porque tinha acontecido um acidente. Mas acho que foi isso, na segunda opção. Sim, claro. Se fosse um acidente com o ministro, ele não ia ir em 1 hora chegar lá. Às vezes trocaram o cara, mas enfim. Tá, aí tava eu lá esperando. Na praia chegou o ministro, pediu desculpa pelo atraso e tal, explicou e sorridente, assim, falando bem tranquilo. Sabia que eu podia estar um pouco nervoso, né? E beleza. Aí chegou uma hora lá e ele falou assim, e você quer que eu faça a cerimônia, os votos, em espanhol ou em inglês? Não, a cerimônia em si, né? Porque tudo que ele falou, ele ia falar num idioma ou no outro. Sim. Uhum. E aí ele pediu pra eu decidir ali na hora. Eu não tinha pensado nisso antes. Isso eu não tinha ideia. Não, na verdade, na minha cabeça, eu pensei que seria em inglês. Porque eu, sinceramente, pensei, como a língua dele principal, assim, segunda língua é inglês, ele vai se sentir confortável em escolher inglês. Eu? Você, E no fim das contas, eu fui surpreendida, porque eu cheguei lá, tava tudo ao contrário, entende? Eu achei, primeiro, que por a gente estar no México e a língua oficial era espanhol, eu achei que, e do ministro também, eu achei que seria mais interessante fazer na língua dele. E outra coisa também, achei que ela era mais... Fácil de entender? Mais similar com o português, que é a nossa, né? Então... equívoco... Você achou grande? Não, eu acho que a sua escolha foi muito bem feita. Eu acho que foi muito bem feita. Você tá falando entre a similaridade do português. Mas isso. entre o espanhol e o inglês, o espanhol é mais similar. É mais similar, mas isso não quer dizer nada. Quer dizer que ele é mais similar. Não quer dizer que é mais fácil, negócio de compreender. Eu acho mais fácil. No nível de inglês que eu tinha e no nível 0 de espanhol que eu tinha, o espanhol tava tão difícil quanto. Tudo bem.
Mas eu quero dizer, para uma pessoa que está no 0 a 0, não sabe nada de inglês, não sabe nada de isso espanhol, talvez o seja. espanhol está mais perto do português. Sim, isso É talvez, isso que eu falei. talvez. Mas nem toda a experiência que a gente tem de espanhol e zero, na língua espanhola e zero, a gente sabe que não funciona assim. Que a pessoa, se ela tem pessoas que têm mais habilidade e tem outras que não e não entende nada do que fala. Espanhol, que seja mexicano. Enfim, e aí beleza. Aí eu decidi, falei pra ele que gostaria que fosse feito aí em espanhol. E assim foi. Aí a gente ficou lá esperando um pouco. Aí quando a Ana já tava vindo, a gente foi ali perto do... Então você não ficou todo o tempo esperando... Eu vou deixar umas fotos aí pra vocês verem. Ficou esperando bem no arco lá? Você não ficou todo o tempo lá? Todo o tempo não. A gente tava um pouco pra trás, acho que até numa parte de sombra, né? E aí depois a gente foi pra lá. E nisso, a praia tava lotada de gente. Porque as pessoas de lá sabem quando vai ter casamento. Então eles já ficam esperando o momento. Claro. Porque tem toda a estrutura, né, do casamento, assim, que eles montam e tudo mais. E tava lotado. Lotado, né? Tinha bastante gente. Parecia que tava uma plateia, assim. Como se diz, aquela estrutura que tem as camas de beira de praia lá enfim, a estrutura que fica lá em volta da praia, né, para as pessoas ficarem. Tava lotada, né? Lotada. Sim, bastante gente. Aí eles ficam tudo pertinho lá tirando foto, né? Sim, é terrível. Elogiando você, né? Porque a gente escolhe fazer uma cerimônia de casamento sozinho e no fim das contas tem mais gente do que espera, né? Mas é isso, essas foram as duas curiosidades desse momento, depois a gente volta pra contar mais. No dia seguinte, tô aqui de volta para finalizar esse vídeo e falar as duas últimas curiosidades sobre a nossa cerimônia de casamento. E eu tava pensando a respeito da última curiosidade que eu falei, e aí eu tava me recordando que uma coisa engraçada que ocorreu nesse momento da troca de votos e tudo mais, é que naquela parte que a gente tem que falar os votos e que o ministro fala os votos e você repete os votos, ele falava e a minha cabeça fazia uma confusão. Eu geralmente sou a pessoa que quando fica nervosa eu falo tudo embolado, eu troco as coisas, eu troco as palavras e era engraçado porque ele falava pra mim em espanhol, e aí eu tinha que repetir, eu repetia metade em português, metade em espanhol, e foi muito engraçado, a gente sempre lembra desse momento e eu dou risada. Esse momento e o meu TCC foi bem engraçado, que foi 2 momentos que eu assim me embolei tudo com o que eu tinha pra falar. Boas memórias. Agora falando, a quarta curiosidade a respeito do nosso casamento é que eu fiz o meu vestido de noiva. Eu costurei ele completamente, eu fiz todo o processo do vestido. Foi, claro, um vestido mais simples, mas eu sinto que eu tava num momento e eu lembro disso com muito carinho, porque eu tava num momento que eu tinha começado a aprender a costurar. A minha avó, a mãe do meu pai, ela sempre costurou e ela sempre fez vários artesanatos, na verdade. E eu sempre lembro disso com muito carinho e eu sempre lembro porque eu não aprendi junto com ela. Na verdade, eu aprendi muita coisa junto com ela, mas a parte de costura é uma coisa que eu acho que assim, eu não sei se faltou interesse da minha parte, eu não sei. Mas eu vim aprender depois de muito tempo dela já ter falecido. E eu lembro que quando a gente estava perto do casamento, eu não sei o momento específico que eu decidi costurar, mas eu queria fazer a maior parte das coisas do casamento eu mesma, por mim mesma. Eu queria que fosse uma coisa muito nossa e não podia ser diferente com o vestido. Foi, assim, um desafio bem grande fazer o vestido. Ele tem, assim, claro que muita coisa que precisava ser melhorada,
Mas eu vou até deixar uma foto aqui pra vocês. Eu devo ter deixado algumas fotos por aí, mas uma foto minha do vestido. Só que eu sempre olho pra ele agora, até agora, 5 anos depois. E eu amo aquele vestido, amo mesmo. Eu tenho ele guardado, eu quero até restaurar ele, sabe? Na verdade, até talvez mandar pra uma pessoa restaurar, uma pessoa que sabe fazer o negócio perfeitamente. Porque eu era muito amadora. Na época que eu fiz ele na raça mesmo. E deu super certo, ele ficou assim, perfeito no meu corpo. É claro que se você olhar por dentro, a estrutura de dentro, ele precisava estar muito melhor. Mas, assim, pro que eu precisava, ele foi muito bem feito e foi muito, assim, especial pra mim ter usado aquele vestido que eu mesma fiz. E aquele momento foi um momento, assim, que me trouxe muito no coração a minha avó. E parecia que, assim, era uma parte dela que tava lá comigo. E, assim, eu lembro, assim, com muito carinho. E eu amo meu vestido de noiva. Algumas vezes eu parei pra pensar, assim, será que eu deveria ter visto mais vestidos de noiva, provado mais vestidos de noiva? E eu sempre olho para as fotos e olho para aquele momento e penso, não, ele estava perfeito, eu não tenho arrependimento nenhum daquele vestido. Eu tenho arrependimento de um vestido que eu fiz pro casamento do meu primo, que eu fui madrinha, que ficou horrível, horrível, horrível. E eu sempre julgo as pessoas ao meu redor que me deixaram ir com aquele vestido, porque tava horrível, horrível, horrível mesmo. E, enfim, esse daí é um vestido que eu olho pras fotos do casamento do meu primo e falo, meu Deus, que merda foi essa? Mas o vestido do meu casamento eu amo ele, amo, e Deus foi tão bom que ele deu super certo. A última curiosidade, a quinta curiosidade a respeito da nossa cerimônia de casamento. Tem, claro, muitas outras curiosidades a respeito do nosso casamento, mas a última que eu vou falar pra vocês é que a gente tem 2 datas de casamento, que é a do dia 19/4, que foi a que a gente considera como nosso casamento, que foi a da cerimônia, e a gente tem a data que é oficial no Brasil, que foi uma semana depois, no dia 26/4, que foi quando a gente se casou no cartório. Vou deixar até uma foto aqui da gente com os nossos padrinhos. E, assim, eu amo recordar desse momento, assim, foi muito mais do que eu imaginava, muito mais do que eu sonhava, assim, para um momento de casamento. Eu acho que hoje em dia eu penso que eu quero fazer uma renovação de votos e talvez hoje, com a mentalidade que eu tenha, se algum dia a gente fazer uma renovação de votos, eu espero que seja aqui em Málaga, na praia de Málaga, e a gente tenha as pessoas que a gente ama dessa vez junto com a gente. No nosso casamento, a minha mãe tava lá comigo, mas faltou os pais do Igor, faltou o meu pai, nossos irmãos. Então, essas pessoas são pessoas que a gente, se algum dia a gente fizer uma renovação de votos, espero que sim, quem sabe com 10 anos de casados. Tudo que eu consigo pensar agora, depois desses 5 anos de casado e 12 anos juntos, é que o amor é uma coisa que vale a pena, e eu acho que não é pra todo mundo assim, porque as pessoas têm que ser fortes pra viver um casamento, porque é muito fácil você encontrar defeitos nos outros e não olhar pros seus defeitos, e é muito fácil desistir. Então, eu quero ser a pessoa que não desiste, e eu e o Igor, a gente tem muito isso alinhado, que a gente vai viver muitos anos juntos e vai envelhecer juntos e vamos ter uma família bem grande, se Deus quiser. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, a gente compartilhando um pouquinho sobre a cerimônia de casamento. Eu queria fazer um vídeo um pouco especial nesse dia. Eu consegui pegar o Igor só em alguns momentinhos pra falar um pouco, mas é isso. Esse é meu marido, gente. Boa tarde, eu sou o marido dela. A gente precisa finalizar o vídeo do casamento. Eu tava contando pra eles outros 2 fatos antes de terminar esse vídeo. Certo. Que eu tava lembrando que eu falei tudo ao contrário. O homem falava fala tal coisa. Eu falava
do espanhol misturava com o português e... Isso eu não me lembro. Ficou engraçado, foi que nem meu TCC, de tão nervosa que eu tava, falava tá. tudo embolado. E uma coisa, isso daí eu conheço a Ana Maria e eu sei que ela é nervosa, ela fica nervosa com essas coisas. Então, quando eu tava já esperando ela descer lá, eu já fiquei bem esperando pra ver como que ela ia vir com a cara dela. Porque tinha um monte de gente ali do lado esperando ela descer, né? E tudo, e ela veio vindo assim. Aí veio séria, né? Nem risada você deu. Você não viu? Eu dei, mas era de nervoso. Eu tive que andar o hotel inteiro. Nossa. Foi duro. Foi duro pra mim, tá joia? Eu também tenho vergonha, mas não tava tão assim, travado. Mas a roupa que você tava não dava Era pra discreto. identificar a minha. A pessoa sabia que era uma noiva, então você ouvia as pessoas falando em espanhol e falando em inglês, dando parabéns e não sei o quê. Foi lá a primeira vez que nós escutou a palavra guapa, né? Foi, verdade. Que guapa, verdade. não sei o que lá. Foi, E interessante, isso é uma coisa engraçada, porque o Igor me pediu em casamento, a gente tava na praia. Sim. A gente se casou na praia, em espanhol, e a gente vive perto da praia, num país que fala espanhol. Tá vendo? Perfect. Que Que coisa, ótimo. não? Te amo, meu amor. Também te Te amo. amo muito. Você gosta de ser casado comigo? Gosta? Gosto. Eu também. Te amo.